Esta é uma série de vídeos que eu farei agora do cálculo do potencial elétrico para algumas distribuições contínuas de carga, porém finitas. Eu vou utilizar aqui um raciocínio, uma metodologia análoga àquela que nós utilizamos para o cálculo do campo elétrico de tais distribuições. Eu gostaria que, antes que você assistisse este e os vídeos subsequentes, lesse atentamente os passos que eu coloquei na descrição dos vídeos. Veja bem, o passo 1 é a representação gráfica do problema, ou seja, você lê o enunciado, você assimila a situação física, o arranjo de cargas que está sendo tratado. Passo 2. Você escolhe a representação adequada para a simetria do problema. Pode ser uma representação retangular, pode ser uma representação cilíndrica ou pode ser uma representação esférica. Tendo como isso, passo 3. Você vai identificar um elemento infinitesimal de carga arbitrário nessa distribuição de cargas e as distâncias envolvidas relevantes para o cálculo do potencial no dado ponto. Feito isso, passamos para o passo 4. Escrevemos a carga desse elemento infinitesimal em termos de sua densidade de cargas adequada. Uma densidade linear, uma densidade superficial ou uma densidade volumétrica. Tendo feito isso, nós temos o passo 5. Escrevemos o potencial elétrico referente a esse elemento de carga, já explicitando a densidade de carga envolvida. Por último, nós identificamos os limites de integração e efetuamos a integração. Vamos partir para o nosso primeiro exemplo, que é o potencial elétrico de um anel delgado uniformemente carregado sobre seu eixo de simetria. Vamos fazer passo a passo. Primeiro passo, vamos representar graficamente o problema. Temos um dado anel, ou seja, um arame bem fino, que eu simplesmente entortei, deformei até formar esse anel. O anel é plano. Vamos representar então um sistema de eixos ortogonais. Então esse aqui é um eixo ao longo do anel, cortando o anel, e nós vamos definir o seu eixo de simetria. Esse anel é caracterizado por uma distribuição de cargas dada por uma densidade linear ρL. O anel é delgado, possui um dado raio R, e nós vamos calcular o potencial em um ponto P. Passo 2. Qual que é a representação adequada para a simetria deste meu problema? É conveniente escolhermos a representação cilíndrica, ou seja, vamos mais uma vez representar aqui o nosso anel. Nós temos o nosso eixo de simetria, este é o nosso ponto P, no qual nós queremos calcular o potencial eletrostático. Vamos definir aqui o nosso eixo de referência X. Sendo assim, eu vou chamar este eixo de simetria de Z. Assim eu definirei meu versor Z. O ponto P se encontra a uma distância Z do meu anel. Ele possui uma densidade linear de cargas chamada de ρL. Com o eixo X, eu vou definir
com o raio do anel um dado ângulo, que eu chamarei de φ, lembre-se, em coordenadas cilíndricas, nós lidamos com os parâmetros ρ, φ e z. Radialmente, no plano do anel, eu terei o meu versor ρ e perpendicular tangenciando o anel circular, eu terei o nosso versor φ. Definimos então as três direções ortogonais, ρ, φ e z. Passo 3. Precisamos identificar o elemento infinitesimal de cargas e as distâncias envolvidas. Eu vou desenhar aqui várias vezes o nosso anel para deixar claro, passo a passo, como nós abordamos o problema. Aqui eu só tinha desenhado o eixo X e o eixo Z. Vamos, para tornar mais claro o problema, representar agora os três eixos ortogonais. O nosso eixo X, o nosso eixo Y e o nosso eixo Z. Nós temos então a nossa distância Z a partir do anel, no qual eu quero calcular o potencial eletrostático. O nosso elemento infinitesimal de cargas será simplesmente este arco do anel. É um arco de circunferência, que eu vou assumir que tenha uma dada abertura de φ, visto que o ângulo que este raio faz até o eixo X é o nosso ângulo de referência φ. Lembre-se, potencial elétrico é carga sobre distância. Preciso definir essa distância. Então eu vou dizer que ela corresponde a R. Vejam o nosso arranjo geométrico. Eu tenho R nessa direção, eu tenho o raio do anel nessa direção e tenho Z nessa direção. Vamos representar esse triângulo aqui por uma questão de clareza. Então, nós temos aqui o raio do anel, essa é a distância Z a partir do plano do anel, e essa é a distância R, que estará envolvida na expressão do potencial elétrico. Tendo esse triângulo, nós podemos, pelo teorema de Pitágoras, relacionar R' com R maiúsculo e Z, ou seja, nós temos que R ao quadrado é igual a R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado. Identificamos o elemento infinitesimal de cargas e a distância envolvida até o nosso ponto P, no qual eu quero calcular o potencial elétrico. Passo 4. Precisamos identificar agora a carga do elemento diferencial de cargas. Se nós temos aqui um arco de circunferência do anel e temos o nosso elemento infinitesimal de cargas.
Aqui nós temos R, R e a abertura de φ. Esse pedaço aqui é o nosso DL. Quanto que vale este comprimento, esse arco de circunferência DL? Ele vale simplesmente R de φ. Se eu tenho uma densidade linear de cargas e quero obter a carga contida nesse pedaço DL, eu multiplico simplesmente o DL pela densidade linear de cargas. Então nós temos que o dQ, a carga contida nesse pedacinho do meu anel, será igual a ρL, que multiplica dL, e substituímos a expressão encontrada para o dL, que nos fornece ρL, que multiplica R, que multiplica dφ. Determinamos a carga no elemento diferencial de cargas. Devemos agora escrever o potencial devido a este elemento infinitesimal de cargas no ponto P. O potencial é simplesmente carga por distância. Então vamos escrever no nosso dV o potencial devido a esse elemento infinitesimal de cargas. Temos o parâmetro de proporcionalidade do MKS, ou 1 sobre 4π ε0. Nosso dQ é simplesmente ρL, que multiplica R, que multiplica dφ, e temos de escrever a distância deste elemento infinitesimal de cargas até o ponto P. Que distância é essa? É simplesmente a distância R que nós temos aqui. Então será a raiz de R maiúsculo ao quadrado mais Z ao quadrado. A integração é imediata, porque todos os parâmetros aqui são constantes. A densidade é constante, o raio do anel delgado é constante, a distância em seu eixo de simetria do ponto onde eu estou calculando o potencial é constante, a única variável é o dφ. Eu vou calcular o potencial para todo o anel, ou seja, eu vou variar φ de 0 até 2π. Com isso, nós obtemos a fórmula para o nosso potencial a uma distância z do anel sobre seu eixo de simetria como sendo ρL. Aqui eu teria na integral de dφ 2π, que vai cortar com esse 4π embaixo, sobra o 2ε0, e eu repito o restante R sobre a raiz de R2 mais Z2. O nosso resultado está correto? Bom, nós fizemos de uma forma física e matemática rigorosa, obtivemos essa expressão. Então, se todos os passos são consistentes, são válidos, o nosso resultado deve ser válido. Podemos, porém, verificar se essa expressão de fato está correta. Nós fazemos isso sabendo que nós devemos obter o campo elétrico a partir do potencial, tomando o negativo de seu gradiente. Estamos lidando com coordenadas cilíndricas. Neste caso, a expressão para o gradiente, vocês podem consultar, essa expressão está nos apêndices ou na contracapa do livro-texto.
significa derivar o potencial com relação a ρ ao longo da direção ρ mais 1 sobre ρ dv dφ ao longo da direção φ mais dv dz ao longo da direção z. O nosso potencial depende apenas da direção z, então o nosso dv dρ se anula. O nosso dv dφ também vai se anular. Sobra apenas o dv, agora uma derivada total, dz, na direção z. Nós temos simplesmente esse termo constante, ρl, sobre 2 ε0, que multiplica rz sobre r2 mais z2 elevado a 3 sobre 2 ao longo da direção z. Nós temos também um sinal de menos que referente ao expoente negativo, pois a raiz está no denominador. O campo elétrico será o negativo do gradiente e teremos, separando os termos constantes, ρl r sobre 2 ε0, que multiplica z sobre r2 mais z2 elevado a 3 sobre 2 ao longo da direção z. E vocês podem verificar que este é o campo elétrico para um anel delgado que nós já calculamos ao estudarmos o campo elétrico.